Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta aqui no nosso canal e dessa feita fazendo um review de um lançamento que é sensacional, tá bom? Um lançamento que vem trazer jus para aquilo que tem a sua apresentação, mas antes disso eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, tá certo? Deixar aí o seu comentário, nos ajudar a chegar ao tópico de 1000 inscritos ainda esse ano de 2021, tá bom? Nós estamos chegando ao meio do ano e nós já temos mais de 400 pessoas inscritas no nosso canal, então nós já estamos na metade da campanha de 1000 inscritos. Então nos ajude, você que já é inscrito, compartilhe, chama um amigo seu, chama um irmão, uma irmã, alguém da igreja que goste, que ame leitura, outros que estão começando a ler para assistir o nosso canal. Tenho certeza que com a sua ajuda nós vamos atingir esse nível de 1000 inscritos, tá bom? Então vamos para o nosso review de hoje. O review de hoje eu quero apresentar aqui a obra Eclesiologia do Greg Allison, da Edições Vida Nova, uma teologia para peregrinos e estrangeiros, uma obra que foi lançada agora em 2021, e esta obra ela vem para marcar o âmbito da teologia sistemática em si, certo? Mas antes disso eu quero explicar só uma questão, que essa obra aqui, ela faz parte no seu contexto, no seu livro original que foi lançado no inglês, de uma série de livros que vai tratar sobre as principais doutrinas da teologia sistemática. São 7 obras, que o editor principal dessa série é o Dr. John Friedberg, que é esse daqui que lançou esse livro, O Pai, a Doutrina de Deus pela Hagnus, que também é uma obra desta série, né, faz parte dessa série, chamada série Fundamentos da Teologia Clássica, ou no original, Fundamento da Teologia Evangélica. Então, como eu já falei, são 7 obras, e cada uma dessas obras tem a sua finalidade principal. Eu não vou falar muito assim a profundo sobre essa série, porque eu vou fazer um vídeo depois explicando bem cada livro sobre ela, tá certo? Mas eu quero dizer para vocês aqui os títulos dos 7 livros. Nós só temos 2 em português, então falta mais 5 livros a ser lançado, como por exemplo, nós temos Deus, o Filho Encarnado, a Doutrina de Cristo, que foi escrito por Steve Wallace. Nós temos Aquele que Dará a Vida, a Doutrina do Espírito Santo, que foi escrito por Greg Colley. Nós temos A Luz em um Lugar Escuro, a Doutrina das Escrituras, que foi escrito por John Friedberg, que é esse mesmo autor aqui desta obra. E na verdade esta obra já está traduzida, que é Ninguém Como Ele, a Doutrina de Deus, que é essa obra de John Friedberg de mais de 1000 páginas. Nós temos Estranhos e Estrangeiros, a Doutrina da Igreja, que é esta obra que nós vamos falar dela aqui, que é do Greg Allison, né, Eclesiologia. Nós temos A Cruz e a Salvação, a Doutrina da Salvação, escrito por Bruce Demarest. E nós temos Para Conhecer e Amar a Deus, Método para a Teologia, que é escrito por David Crack. Então, desses 7 livros, nós só temos a Doutrina de Deus e a Doutrina da Igreja. Então está faltando a Doutrina do Espírito Santo, a Doutrina da Salvação, a Doutrina, o Método teológico, que é explicando a questão da doutrina, a doutrina de Cristo, né, a encarnação de Cristo, e a doutrina das Escrituras. Então nós só temos a doutrina de Deus e a doutrina da Igreja. Então são obras de fundamento muito bom, que vale a pena você adquirir, né? Uma explicação a mais é o seguinte: eu entrei em contato com as 2 editoras, a Vida Nova, Edições Vida Nova, que lançou esse, e a Edições Vida Nova me respondeu e disse que não tem intenção de lançar essa série, né? Não tem intenção de lançar essa série. Então a Vida Nova não vai lançar, por enquanto não vai lançar a continuação dessa série aqui. Eu entrei em contato com a Hagnus, que é deste livro aqui também, só que a Hagnus não me respondeu até agora. Eu vou fazer o review daqui para sexta-feira, eu lanço o review desta obra, então acredito que daqui para sexta-feira a Hagnus pode me responder, certo? Mas pelo algo que ela deixou aqui escrito na capa, né, para a gente pode deduzir que ela vai lançar a continuação, porque ela deixou o tema da série, que é Fundamentos da Teologia Clássica, o Fundamento da Teologia Evangélica, tá bom? Mas o nosso intuito hoje aqui é falar sobre Eclesiologia. Deixa eu colocar aqui de lado aqui, puxar para cá. Nossa intenção é falar desta obra aqui, Eclesiologia de Greg Allison, uma obra de mais de 557 páginas. Allison já tem algumas obras lançadas pela Edições Vida Nova, como por exemplo as 50 Verdades Centrais da Fé Cristã,
a teologia histórica, e tem a teologia e prática da Igreja Católica com avaliação evangélica, que é esta obra aqui também, que eu vou fazer review próxima semana, que é da Edições Vida Nova, que vale a pena você adquirir, material de primeira qualidade. Essa obra aqui do Greg Allison, como já falei, é um lançamento, ela foi lançada agora em 2021, a primeira edição em 2021. Essa obra ela é dividida por mais ou menos 7 partes, certo? A primeira parte ela vai falar sobre as questões fundamentais, que é a introdução, e a introdução à eclesiologia. Segunda, a igreja na nova aliança. Aí você tem a segunda parte, a visão bíblica, as características da igreja. Aí vai lá, a terceira, característica referente à origem e o direcionamento da igreja. Quarta parte, característica referente à reunião e o envio da igreja. Aí nós temos a terceira parte, a visão concretizada, o crescimento da igreja, que é o capítulo 5, a pureza e a unidade da igreja. O capítulo 6, a disciplina eclesiásticas. Nós temos a quarta parte, o governo da igreja. Capítulo 7, os ofícios da igreja. Capítulo 8, o tipo de governo eclesiástico. Capítulo 9, o modelo de governo eclesiástico. Nós temos a quinta parte, as ordenanças da igreja, né? Capítulo 10, batismo. E capítulo 11, a ceia do Senhor. Nós temos a sexta parte, o ministério da igreja. Capítulo 12, ministérios da igreja. Nós temos a sétima parte, que é a conclusão, onde vai falar um artigo com o tema peregrinos estrangeiros, que é o tema original desta série aqui, né? Em inglês, o tema original é um guia para peregrinos estrangeiros, e o subtítulo é eclesiologia, né? A edição fez só mudar, a edição de Vida Nova fez só mudar o título, né? Colocou o subtítulo como título e o título como subtítulo. Uma questão muito interessante aqui, eu estou terminando de ler essa obra aqui, porque eu estou estudando ela bem detalhadamente, né? Não estou só passando os olhos assim, lendo, eu estou estudando bem detalhadamente, já cheguei na metade desta obra. E por aquilo que eu já li, eu separei aqui 4 pontos interessantes que eu queria deixar para vocês meditarem, e vocês também já aproveitar e adquirir esta obra, certo? O primeiro ponto, Greg Allison ele vai falar sobre duas características de igreja, certo? 2 características de igreja. Na página 29 aqui do nosso livro, ele vai falar sobre 2 características da igreja, como por exemplo, ele diz o seguinte, a página 29, o último parágrafo aqui da página 29, olha o que ele diz. A igreja consiste em 2 elementos interrelacionados, que costumam ser chamados de igreja, entre aspas, universal, e de igreja, entre aspas, locais, tá bom? Eu vou mudar essa questão universal para a igreja espiritual, certo? Para vocês poderem entender um pouco mais. Vamos lá. A igreja espiritual é o conjunto de todos os cristãos desde o seu início, ou seja, realizada pela morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo e criada pela descida do Espírito Santo em Pentecostes. Ele diz que a igreja nasceu em Pentecostes, não foi no Calvário. A igreja nasce em Pentecostes pela presença do Espírito Santo no meio do seu povo, dos seus 120. Então, a partir dali, nasce a igreja, que é a primeira igreja do primeiro século, tá bom? Até a segunda vinda de Cristo, no fim da presente era, ou mais especificamente, no arrebatamento da igreja antes de sua volta. Agregando tanto os crentes falecidos que agora estão na presença de Cristo no céu, quanto os crentes vivos espalhados por todo o mundo. Enquanto o primeiro aspecto da igreja espiritual é reunida como igreja celestial, o segundo aspecto não se reúne, não tem líderes humanos e não tem um endereço espaço-temporal específico. No entanto, esses elementos intangíveis não tornam a igreja universal ou espiritual menos real, como mostra o ponto seguinte. Então vamos lá. Greg Allison está falando que existem 2 características de igreja. A igreja universal, entre aspas, não é do Ed Macedo, tá bom? Porque a igreja espiritual, no contexto geral de todas as denominações, não de placas, mas pessoas, se torna a igreja espiritual, onde a cabeça é Cristo. Então, na igreja espiritual não tem um líder maior, não tem alguém que pastoreie ela, a cabeça é Cristo, certo? Mas para essa igreja espiritual existir, tem que ter a igreja local. A igreja local ela já tem um líder, ela já tem um anjo, ela já tem um pastor que comanda, que trabalha dentro daquela igreja local, que tem por nome de placa denominacional. Aí você tem a Universal, tem Mundial, Deus e Amor, Assembleia de Deus, e por aí vai, certo? Presbiteriana, Batista, Metodista, Anglicana, e vai. Todas essas placas denominacionais estão indicando a igreja local. Os crentes que vêm a Cristo, que aceitam a Jesus, eles, a partir do momento que eles vêm a Cristo e se arrependem, eles fazem parte da igreja espiritual
que está ligado à igreja local. Então ele vai falar sobre essas duas características que vale a pena você ler essa obra aqui também. A segunda questão que ele vai deixar aqui é sobre o descontinuamento da igreja com Israel, ou seja, ele não é continuista na questão de Israel com a igreja, ele é descontinuista, certo? Então, assim, tem a visão continuista que diz que a igreja é Israel, estão ligadas à mesma pessoa, não há diferença entre elas, é por isso que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque a igreja é Israel, e nós sabemos que a tribulação ela foi feita, ela vai ser concretizada especificamente para Deus tratar com Israel, então por isso que alguns acreditam que a igreja é Israel. Já o Greg Allison, ele é descontinuista nessa questão, ele não crê que a igreja faz parte de Israel. Na verdade, a igreja nasce em Pentecostes, e a característica do nascimento da igreja é diferente de Israel. Então a igreja ela recebe dons, ela recebe a presença do Espírito Santo, ela recebe apóstolos para ser orientado por ela. Então ele vai dando característica. Na página 43 aqui desta obra, eu gostaria também de ler isso um pouco desse artigo. Página 43, veja o que Greg Allison ele vai dizer. Em uma abordagem de descontinuidade, o povo judeu da aliança e os cristãos da nova aliança são grupos bastante diferentes que fazem parte, entre aspas, do povo de Deus. E a igreja não substitui Israel, portanto, os judeus como povo nacional ainda têm um lugar especial na obra salvífica de Deus no futuro. No tocante à compatibilidade dessa ideia com as profecias do Antigo Testamento, a abordagem da descontinuidade afirma que algumas profecias, exemplo de Isaías 53, tratavam da vinda do Messias e se cumpriria em Jesus de Nazaré, ou se cumprirão em sua segunda vinda. Algumas delas se tornarão inválidas para os judeus porque eles se recusarão a reconhecer que Jesus é o Cristo. Ainda outros estão se cumprindo parcialmente na igreja. Aí o ponto que eu marquei aqui. Também nesse caso, minha posição pessoal é de descontinuidade. A posição que acabei de apresentar. Então, com essa posição, o Greg Allison ele acredita no seguinte: a profecia de Daniel, que está lá, 70 semanas de Daniel, a profecia ela é dividida na seguinte forma. Daniel tem uma visão e o anjo diz para ele o seguinte: conta-se o dia desde a reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, né, que aí começa lá por Neemias, até a morte do Messias, conta-se 69 semanas. Aí, da morte do Messias, vem a sua ascensão, a sua plenitude, aonde a última semana, segundo Daniel, é a semana onde Deus vai tirar do meio do seu povo todo o pecado, toda a corrupção, vai mudar o pensamento judeu. Então há uma transformação, há um tratamento de Deus. Então a última semana das 70 semanas de Daniel, que é contado por 7 anos, é a semana que Deus vai tratar especificamente com Israel. Então essa semana é chamada de grande tribulação. O texto diz que nunca houve um dia como aquele que vai ter. Então é grande tribulação. Então para que serve a grande tribulação? Para limpar Israel. É só para isso, é para limpar Israel. Então Greg Allison, assim como eu, nós acreditamos que a igreja não faz parte de Israel. Por quê? Porque Israel é um povo específico. Houve esse chamado específico para Israel, mas eles rejeitaram a Cristo. Então João no seu evangelho diz que todos aqueles que aceitaram a Jesus vieram para dentro da promessa, mas não são da promessa. Não somos judeus, nós somos uma igreja que nasceu no Pentecoste, especificamente pela presença do Espírito Santo, pela continuidade dos dons, pela palavra da salvação e por aí vai. Então, Greg Allison, vale a pena você procurar ler esse livro aqui, tá bom? Para você entender um pouco sobre a questão da descontinuidade entre Israel e igreja, tá bom? Vale a pena você ler também. O terceiro tópico que eu guardei aqui, que eu quero apresentar para vocês, é a questão que ele vai falar sobre a igreja sendo missionário. Isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito interessante. Eu até marquei na página 55. Eu quero que vocês deem uma olhadinha se vocês estiverem também por aí. A página 55, veja o que é que o Greg Allison ele vai dizer. Ao mesmo tempo, minha apresentação não desconsidera as abordagens teológica e funcional à eclesiologia. Quanto à primeira, alguns atributos da igreja abrangem certo direcionamento, ou seja, são de cunho teológico. Por exemplo, o caráter missional da igreja significa que ela se move de forma centrífuga. A igreja, no que diz respeito ao espaço,
tem um objetivo universal. Isso pode ser visto no uso por Lucas das palavras de Jesus e seus discípulos, e serão minhas testemunhas até os confins da terra, Atos 1:8. Então, Greg Allison vai dizer que o movimento da igreja como missão é um movimento centrífugo. É um movimento que tem um giro, que tem um movimento, que tem uma ação contínua. A gente sabe que para existir um movimento centrífugo, tem que haver um movimento de ação. O movimento centrífugo é quando você está dentro de um carro em movimento e de repente aquele carro ele vai ter que fazer uma curva, então ele vai puxar para a direita. Você dentro do carro ali, dentro daquele espaço do carro, com o cinto, na hora que o carro vai fazer aquele movimento para a direita ou para a esquerda, não importa qual seja, mas vai fazer um movimento, automaticamente dentro daquele espaço do carro, um movimento chamado centrífugo te leva a ser conduzido por aquilo que o carro está fazendo. Então é isso que ele está dizendo, a igreja tem um movimento centrífugo, a igreja nunca pode parar, ela tem que ser uma igreja missional para que esse movimento possa atingir todos os lados. Ele usa Atos 1:8, onde Jesus disse, serei minha testemunha tanto em Jerusalém, Judéias, Samaria, até os confins da terra. Então esse é o movimento centrífugo da igreja. A quarta parte, ele vai falar sobre os pecados da igreja. Isso daqui vale a pena você que é pastor, você deveria comprar essa obra para você pegar esses pontos aqui e trazer um culto da palavra, um culto de ensinamento, que é pontos muito importantes. Na página 123, Greg Allison, ele vai apontar aqui alguns pecados que a Bíblia condena a igreja. E veja como é interessante, ó. Entre os pecados pelas quais as escrituras disciplinam a igreja estão, primeiro sim, é por ordem, né? Certo? Mas é o que ele vai dizer aqui, não é que vai acontecer por essa ordem aqui, tá certo? O pecado é atitudes de cada um. Então vamos lá. Ele nomeia aqui, ó, partidarismo que conduz à desunião. Irmão, tem muitos pastores que fazem parte de partidarismo, levanta bandeira de igreja, levanta bandeira de placa de igreja, e isso traz muita desunião, e isso é um pecado que a Bíblia condena. Ele vai usar 1 Coríntios capítulo 1, do 10 ao 13, Gálatas 5:20. Aí ele fala, o tratamento preferencial, ninguém pode ser preferencial na igreja, todos nós somos iguais. Tiago 2, do 1 ao 13. Ele vai falar, levar uns aos outros a tropeçarem, ninguém pode fazer com que o seu irmão, se você sabe que o seu irmão é fraco em alguma coisa, você não pode fazer ele tropeçar. Então aí vai falar de Romanos 14, 13 ao 23, julgamento e não aceitação mútua, ações judiciais, participação indevida da ceia do Senhor, hipocrisia, volta ao judaísmo, mundanismo, palavras mordazes, discórdias, imoralidades sexuais, ócios e muito mais. Então ele vai tratar aqui sobre alguns pecados que a igreja ela é condenada pela Bíblia se ela praticar esses pecados. Então Greg Allison ele vai tratar sobre os dons, ele vai tratar crer nos dons, na continuidade dos dons, ele vai tratar sobre o ministério feminino, que ele crê também que tem que ter um ministério feminino na igreja, ele vai tratar também sobre a questão das consagrações, sobre a questão do batismo, sobre a ceia. Um dos melhores artigos sobre a ceia e o batismo está nessa obra do Greg Allison, tá bom? Então, para não ficar muito longo o vídeo, esse nosso pequeno review aqui, se vocês se interessarem, eu quero fazer aqui uma leitura compartilhada, ou seja, pegar cada capítulo, na verdade cada parte, né, porque capítulos são muito, pegar cada parte desta obra aqui, são 7 partes, a gente faz 7 vídeos explicando cada parte deste livro aqui, né? Essa primeira parte a gente explica no vídeo só o que é que aquela parte vai dizer, e a segunda parte a gente já explicando, ou seja, cada vídeo a gente explica essa obra aqui. Então serão 7 vídeos, uma série sobre eclesiologia. Se você acha que é interessante, deixa no seu comentário aí se você quer essa série aí. Coloque embaixo aqui, não, eu quero assistir essa série de 7 vídeos explicando a eclesiologia. Aí se vocês quiserem a gente vai estar fazendo isso, e logo a gente faz com esse, depois a gente faz o Pai, também uma série de cada capítulo do Pai, que é muito bom você ler, só que você tem que ter um conhecimento muito mais abrangente. Aqui fala muito da filosofia, viu? Entra muito na questão filosófica, teológica, para depois entrar no ramo da teologia sistemática. Praticamente a metade do livro, mais de 300 páginas só sobre a filosofia do pensamento sobre Deus. Pensamento sobre Deus, a modernidade, medieval e por aí vai.
Então eu te indico você começar a ler primeiro Eclesiologia, que é uma leitura mais clara, mais suave, uma leitura que vai dar para você entender aquilo que o autor quer apresentar, tá bom? Então se você ficou conosco até agora, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixe o seu comentário se você quer assistir a série de 7 vídeos explicando 7 partes deste livro Eclesiologia, tá bom? Até o próximo.